versículo 8. Diz assim: e passando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo da cidade de Lazéia. E tendo passado muito tempo, e a navegação já se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes: Senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do barco do que nas coisas que Paulo falava. E como aquele porto não era adequado para invernar, a maioria aconselhou que partissem dali para tentar chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, em direção ao sudoeste e ao noroeste, e ali invernar. Você diz amém? Pode tomar o teu assento. Capítulos anteriores, Paulo ele é preso por pregar o evangelho. Passa-se um tempo, ele é julgado por algumas autoridades da época e descobrem que ele tem duas cidadanias, que ele era judeu, mas também era romano. E um desses benefícios de quem tinha cidadania romana, que independente do lugar onde que essa pessoa fosse presa, quando ela declarava que ela era cidadã romana, ela tinha que ser transferido para a Itália, para Roma, para ser julgado por César. E é isso que acontece com Paulo. Quando descobrem que ele é cidadão romano, eles já preparam um jeito para poder levar Paulo para Roma, para ser julgado por César. E eu vou ser bem rápido aqui. Paulo está preso. Ele está sob os cuidados de um centurião chamado Júlio. Eles pegam o barco e partem para Roma. Aqui já está no meio do caminho, o texto a qual eu li. E eles param em um lugar chamado Bons Portos. Repita comigo: Bons Portos. E esse lugar, a Bíblia diz que não era um lugar apropriado para se passar o inverno. E eu percebo que Paulo, ele começa a exortar, dizendo assim: ei, a navegação a partir daqui se tornou perigosa, porque o tempo do jejum se passou. O que é o tempo do jejum? Era o período onde a navegação era tranquila, era um período onde se podia navegar. Só que quando esse jejum, esse tempo do jejum se passava, a navegação se tornava perigosa, porque havia muitos furacões, muita tempestade. Muitas tempestades aconteciam naquele lugar, naquele trajeto. Então Paulo, sabendo disso, ele diz: ei, agora a navegação se tornou perigosa, tanto para nós, para a nossa vida, tanto para o barco e tanto para a carga. Só que a Bíblia vai dizer que o centurião prefere ouvir o conselho da maioria do que o conselho de Paulo. Só que quando eu olho para Paulo nessa situação, Paulo era o crente. E como sendo crente, ele era o direcionamento de Deus naquela situação. Porque eu entendo assim: se eu sou servo de Deus, independente do lugar onde eu estou, eu sou representante do reino. Deus fala através de mim. Deus dá direcionamento através de mim. Você tem que entender isso. Paulo ali era o direcionamento de Deus naquela situação. E Paulo está dizendo: ei, a navegação se tornou perigosa. Só que a Bíblia vai dizer que eles conheciam um lugar próximo, que era aparentemente apropriado para se passar o inverno. Então eles pensam: vamos para lá, porque lá é melhor do que aqui. Vamos para lá, porque se a gente conseguir chegar, vai ser melhor do que aqui. Aí a Bíblia vai dizer que eles partem.
Aí sopra um vento suave e eles dizem, conseguimos o que queria. Só que aí daqui a pouco vem a Bíblia diz, euroquilhão, e jogam eles para dentro de uma tempestade. E essa tempestade foi tão horrorosa porque eles ficaram 14 dias dentro dessa tempestade. E pior, eles não conseguiam nem ver a luz do dia. Era uma escuridão terrível. E pior, a Bíblia vai dizer que eles perderam o controle do barco. Ou seja, eles estavam à deriva. E pior, a Bíblia chega a dizer que eles perderam a esperança. E o que me chamou a atenção aqui, porque que não foi falta de aviso. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Não é porque Bons Portos não é apropriado para se passar o inverno, que é um lugar para você sair. Não é porque Paulo, ele estava dizendo o seguinte, Bons Portos não é apropriado para se passar o inverno, mas o inverno também não é para sempre. Bons Portos não é um lugar aconchegante, não tem uma lareira, mas uma coisa aqui tem, o que? Segurança. Segurança. Paulo estava dizendo, é melhor a gente ficar aqui, porque não é apropriado. Vai ser difícil, mas a gente vai estar seguro. Aleluia! Aí eles partem e entram para dentro dessa tempestade. Perdem a esperança, 14 dias sem comer, 14 dias sem ver a luz do sol, e não foi por falta de aviso. Só que havia uma palavra que Deus liberou para Paulo lá atrás, quando ele tinha sido preso. Porque, assim como você fez em Jerusalém, você vai fazer em Roma. Ou seja, naquela tempestade ele não ia morrer, porque ele estava debaixo de uma promessa. Só que Paulo não estava sozinho. Paulo não estava sozinho, tinha muita gente ali que merecia estar preso. Não tinha nada a ver com Paulo. Só que quando o anjo aparece ali, no meio da tempestade, ele diz para Paulo, ninguém vai morrer. O anjo diz para Paulo, ninguém vai morrer. 14 dias se passam, eu já encerro. Aí o céu se abre. Quando o céu se abre, eles enxergam uma ilha chamada Malta. Aí eles pensam assim, você que sabe nadar. Eles pensaram, primeiro os soldados pensaram, vamos matar os presos para que eles não fujam. Só que por causa de Paulo, Júlio fala, não, vamos soltá-los, para que eles pulam na água e vão nadando até a ilha. Porque o barco estava a ponto de quebrar. Aí eles assim, você que sabe nadar, pula e vai nadando até a ilha. Mas você que não sabe nadar, espera o barco quebrar, pega um pedaço de tábua e vai remando até a ilha. Escute isso aqui. Os presos não morreram por causa de Paulo. Quem merecia morrer não morreu por causa de Paulo. Aí eu quero dizer algo para alguém aqui. Não pare de orar não. Não pare de buscar não. Não pare de jejuar por essa vida não. Aí o barco quebra. Os que sabiam nadar pulam e vai nadando até a ilha. E os que não sabiam nadar pegam um pedaço de um pedaço de tábua e vai remando até a ilha. E aqui eu aprendi algo muito lindo, que às vezes é necessário o barco quebrar, pastor Caio. Às vezes é necessário o barco quebrar. Aqui o barco quebra
Mas não foi por falta de aviso não, porque Deus havia falado. Mas fizeram a escolha errada. Mas aí a misericórdia de Deus vem. E eu aprendi algo que às vezes é necessário o barco quebrar sim. Porque se o barco não quebra, quem não sabe nadar morre afogado. Tem alguém entendendo isso aqui? Diga glória a Deus. Deus está dizendo para alguém, às vezes é necessário o barco quebrar sim. Porque se o barco afunda, quem não sabe nadar vai morrer afogado. Tem gente que precisa de pedaços para sobreviver. Tem gente que precisa de pedaços para sobreviver. Tem alguém entendendo isso aqui? Então o conselho que eu tenho para te dar é: fica em bons portos até o inverno passar. O que é isso, Mateus? Siga a direção de Deus antes de tomar decisões. Amém ou não amém? Amém. Aplauda o nome do Senhor.